Pra mim, essa é a única justificativa pro Tite ter treinado o Flamengo. Isso daqui é uma opinião minha e é a melhor teoria que eu encontrei até agora sobre o Tite, porque não tem sentido, na minha opinião, ele fazer o que ele fez. O Tite, pra caso você não se lembra, ele dizia que não ia treinar ninguém, nenhum time brasileiro. Grava essa informação aí. Logo depois que ele saiu da seleção brasileira, ele era considerado, eu acho que o maior técnico brasileiro atual, que estava ainda em trabalho, né? Porque tem os antigos que não dá pra se comparar, mas quem estava trabalhando ainda, ele era considerado o maior até então brasileiro. Então muita gente queria o Tite no seu time. O próprio Corinthians tentou, né? Pela sua história, ganhou o Mundial, beleza. Só que o Tite falava lá que não queria ninguém, que ele só queria o time de fora, ele só queria treinar algum time, sei lá, da Premier, algum time desses aí. Mas ninguém quis o Tite, mesmo ele tendo saído relativamente bem da seleção brasileira. A gente não gosta porque a gente não ganhou, né? Mas a gente tem que levar em consideração que quando o Tite assumiu a seleção brasileira, o Brasil estava quase não se classificando para o Mundial pela primeira vez. E o Tite conseguiu fazer a seleção brasileira terminar em primeiro disparado. Então, querendo ou não, o Tite até que fez um trabalho razoável na seleção brasileira, apesar de não ter conseguido ganhar uma Copa do Mundo, que é bem difícil, né? Ganhar a Copa do Mundo não é toda hora que se consegue, mas beleza, ele saiu com crédito, é isso que você tem que lembrar. Se você gosta dele ou não, isso daqui já é outros 500, é a sua opinião, mas ele saiu com crédito. Muita gente gostava dele, muita gente estava querendo o Tite, mas o Tite, de novo, sempre falava que queria treinar um time de fora, não queria treinar time brasileiro. E o tempo foi passando. Quando se passa muito tempo e você não consegue demonstrar o seu trabalho, aí vai ficando esquecido, vai ficando cada vez mais difícil conseguir um bom trabalho. Ele saiu de um lugar com muita visibilidade, que era a seleção, não estava conseguindo o que ele queria e ele ia ficar ali de escanteio, ia ficar guardado, ninguém ia contratar o cara. Aí que teve uma grande ideia, treinar, ó, o Mengão. Por quê? Porque aí sim seria uma grande visibilidade pra ele. Ele viu uma oportunidade pra ir lá pra fora, velho. Eu acho que foi isso. Ele viu que tinha um grande time, com um grande elenco, com o maior faturamento do Brasil disparado. Aí esse time veio chamar o Tite, pagando bem, né? O Flamengo sempre paga muito bem. Mas o foco aqui é que o Flamengo tava com um time muito bom. E aí a expectativa do Tite era que treinando o Flamengo ele conseguiria um grande resultado facilmente. Isso abriria de novo os olhos para a galera lá de fora. Então o Flamengo provavelmente era um trampolim para o Tite. Eu acho que ele entrou no Flamengo justamente pensando dessa mesma forma, porque ele queria ir lá para fora, não conseguiu, e aí ele foi para o maior clube do Brasil para tentar conseguir esse resultado. Na minha opinião, não tem teoria melhor que explique todo esse desenvolvimento que a gente teve do Tite, dele do nada querer treinar um time do Brasil. O que deu muito errado para ele, né? Diga-se de passagem, muito errado mesmo. Ele não conseguiu absolutamente nada e para piorar, veio logo em seguida um técnico amador não, né? Um técnico iniciante, ele não é mais amador, mas um técnico que pega o Flamengo como seu primeiro clube e ele consegue um grandíssimo resultado. Ele consegue melhorar e muito a forma como o Flamengo estava jogando. E aí acaba escancarando ainda mais a incompetência que o Tite teve no Flamengo. Eu não vou descredibilizar aqui o que o Tite fez nos outros clubes, como por exemplo no Corinthians, porque ele conseguiu ganhar o Mundial, cara. Beleza, ele teve crédito, mas só que no Flamengo ele conseguiu fazer absolutamente nada, ele foi muito mal. E o Felipe Luiz acabou escancarando ainda mais isso tudo, porque ele teve um grande resultado em pouco tempo com o mesmo time. Então a gente consegue comparar os dois, o que acabou piorando ainda mais a situação do Tite. E por que eu tô falando tudo isso? Eu tirei isso daqui da minha bunda? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Isso daqui é a minha opinião, então eu tirei mais ou menos de mim mesmo. A diferença é que logo depois que ele saiu do Flamengo, alguns outros clubes brasileiros tentaram contratar o Tite. Se eu não me engano, foi o Atlético Mineiro que acabou demitindo seu técnico depois do vexame que teve, né? E alguns outros times, e de novo o Tite voltou a falar o que ele estava falando antes do Flamengo.
eu só treino times de fora. Então, na minha opinião, isso daí reforça que, na verdade, o que o Tite queria mesmo era utilizar o Flamengo de trampolim. E aí fica o questionamento. Os diretores, dirigentes anteriores sabiam disso provavelmente. Se isso daqui for verdade, provavelmente eles sabiam que a motivação do Tite era simplesmente utilizar o Flamengo como trampolim. Se ele contratou o cara, não é possível. Eles vão saber qual é a motivação do técnico. E se eles sabiam disso, aí é um erro gigantesco, porque você contratar o líder do seu maior produto, que é o time de futebol do Flamengo, com uma motivação de simplesmente utilizar o Flamengo como trampolim, cara, eu acho isso daqui um absurdo. Se isso tudo que eu tô falando aqui, essa viagem na minha cabeça for verdade, na minha opinião, isso daqui não tem sentido nenhum dessa dirigência aí antiga do Flamengo. Eles foram completamente amadores, horríveis, mas isso daqui é só uma suposição. Diga aqui nos comentários o que você acha.